continuidade aos nossos conteúdos de química, certo? Nas últimas aulas, se você ainda não acompanhou, dá uma olhadinha porque a gente está vindo de forma bem coerente com o conteúdo de química que vai cair que acompanha, né, os programas, os editais das provas. Então dá uma olhada nas aulas anteriores para você conseguir entender a aula de hoje, beleza? Bem, nas últimas aulas a gente deu uma olhada em tabela periódica, propriedades periódicas e terminamos em ligações químicas. Terminamos de ver toda essa parte introdutória da química. Na aula de hoje a gente vai começar, na verdade, a ver as funções inorgânicas. As funções inorgânicas que estão sendo estudadas, né, são estudadas de forma geral dentro da química inorgânica, ok? Antigamente a química inorgânica era chamada de química mineral. Isso por quê? Porque os compostos, né, a maioria dos compostos inorgânicos se apresenta na forma de mineral. E aí ela está muito presente na crosta terrestre. São compostos, são materiais que são utilizados em ampla escala nas indústrias como matéria-prima para vários produtos que a gente recebe, né, e usa no nosso dia a dia. E hoje a gente vai começar, né, a ver um pouco mais a fundo e a estudar um pouco esses compostos, beleza? Começando pela função ácido, que pode parecer algo muito perigoso, vocês já devem ter ouvido falar, devem estar lembrando das aulas de química da escola, mas a função ácida ela está muito presente no dia a dia, até em coisas que a gente às vezes nem para pensar e que é um ácido, beleza? Bem, de forma geralzona, as substâncias ácidas, compostos ácidos, eles vão ser aqueles que, quando estiverem em solução aquosa, ou seja, estiverem na presença de água, eles vão liberar íons H+, certo? Esses íons H+, eles também podem aparecer na forma do hidrônio, que tem a fórmula molecular H3O+. Beleza, pessoal? Bem, os ácidos, se a gente parar para pensar numa aplicação em materiais que a gente usa que possuem ácido, vocês vão lembrar que até alguns compostos a gente até pronuncia. Por exemplo, o ácido acetil salicílico, que faz parte de um medicamento, certo? Para afinar o sangue, também é utilizado para dor de cabeça. Os ácidos que as pessoas usam para o rosto, para cuidar do rosto, da pele. A gente também encontra os ácidos na maioria das frutas cítricas, então a gente tem a laranja, o limão, a tangerina, todas elas possuem ácido e até em medicamentos, como a gente já falou, né? Vitamina C também tem ácido, enfim, são várias aplicações. A gente também tem produtos de limpeza que tem ácidos. Então, são vários e a gente vai conhecer, identificar, saber identificar, né? E ver até a nomenclatura deles, beleza? Bem, aqui eu escrevi para vocês uma forma geral da reação de como acontece com qualquer tipo de ácido, beleza? Então, aqui a gente tem um composto com HXA, certo? Sendo H de hidrogênio, aquele Xzinho o indicativo de quantos átomos de hidrogênio vão participar ali daquela forma. Como é uma forma geral, a gente usa o X para indicar o número que for. E o A, que posteriormente, depois da reação, ele vai ser formado o ânion, beleza? Lembrando que essa reação aqui, ela foi estudada, começou a ser estudada em 1880 por um cara chamado Arrhenius. Mais à frente a gente vai ver um pouquinho sobre teoria de Arrhenius, teoria de Brownstein, mas hoje a reação geral seguindo a teoria de Arrhenius, beleza? E aí a gente percebe que tem a liberação quando em solução aquosa, tá aqui a água, a gente tem a liberação do hidrônio. Essa reação aqui, ela também pode ser simplificada quando a água não aparece. E aí ela fica assim, ó, dessa forma. A gente vai ter o ácido, certo? Um ácido qualquer, que aí
vai reagir, só aparece a setinha direto, não aparece a água, porque a gente subentende que ele está em solução aquosa. Normalmente a água vem assim em cima da setinha para mostrar que aquilo é uma solução aquosa. E aí a gente tem só a liberação de H+, e do A, que é o nosso ânion. Beleza? Estudando um pouco mais a fundo a teoria de Arrhenius, ele foi o cara que pesquisou e que começou a ver de forma geral, né, que todas as fórmulas químicas moleculares dos ácidos possuíam hidrogênio. Então essa é uma característica dos compostos ácidos. Todos eles possuem hidrogênio na sua fórmula molecular, beleza? E aí a gente estudando, né, a gente já viu um pouco sobre ligações químicas, a gente sabe que quando o hidrogênio se liga a outro elemento, ele é o que perde, certo? Ou ele está perdendo ou ele está compartilhando. E aí, por isso, ele vai ser sempre positivo. Então, o hidrogênio, quando ele se separa do outro elemento que está fazendo ligação ali com ele, que forma o ácido, ele libera H+. E aí, é por isso que a gente forma ânion, certo? A gente já viu lá atrás na formação de íons. Se você não deu uma olhada novamente, volta nessa aula para ver, porque vai ser importante os conceitos para a gente entender agora os ácidos, que quando a gente tem um composto que recebeu elétrons, ele fica negativo, certo? Então, nos ácidos, na reação geral dos ácidos, o hidrogênio fica positivo e a gente tem a formação de um ânion, que é aquele com carga negativa. Esse xzinho aqui, a gente vai lembrar que sempre que a gente está fazendo uma ligação, a gente inverte as cargas. Então, o que está aqui embaixo, na verdade, é a carga do ânion. E o que está aqui, ó, seja o que for, vai ser do hidrogênio. Beleza? Bem, vista essa primeira parte aqui, coloquei alguns exemplos para a gente dar uma olhada. Primeiro exemplo bem simples, com o HCl, que é o ácido clorídrico. É um ácido muito utilizado, a gente vai dar uma olhada nisso. O ácido clorídrico, ele na presença de água, certo? A gente tem que lembrar que para a reação acontecer e ser liberado o H3O+, ou o H+, a gente precisa estar numa solução aquosa. Então, o HCl na presença de água, ele vai formar o hidrônio. Vou até escrever aqui esse nome para vocês. Hidrônio. Certo? Ele vai formar o hidrônio, que é o H3O+, mais Cl-. Cl- por quê? Porque aqui eu só tenho um hidrogênio. Então, só uma carga negativa. Beleza, pessoal? No exemplo de baixo, a gente está lidando com um ácido que ele tem mais de um hidrogênio ionizável. A gente já vai dar uma olhada sobre isso, a gente já vai entender o que é um hidrogênio ionizável. Mas, de primeira forma e de modo geral, hidrogênios ionizáveis vão ser aqueles que vão participar, que vão se ionizar, ou seja, vão se tornar íons, beleza? Por quê? Quando a gente forma o H3O+, ou quando a gente forma o H+, o hidrogênio se tornou no íon, certo? Ele está com uma carga positiva, então ele está ali na forma de cátion, beleza? Agora, a gente vai ver mais à frente no decorrer da aula que existem hidrogênios que eles não se separam, eles não formam íons, eles preferem se manter junto com o outro elemento para formar uma ligação ali. Bem, nesse segundo exemplo eu estou usando o H2SO4, que a gente conhece, né, popularmente como ácido sulfúrico. Para quem não sabe, o ácido sulfúrico ele também é conhecido como ácido muriático e ele é utilizado aí por muita gente para limpeza pesada. Não sei se vocês já viram, mas no mercado vende aquele frasquinho de diabo verde para desentupir ralo, pia, composto de ácido sulfúrico, certo? Se vocês tiverem também, quem já viu, né, bateria de carro,
a bateria de carro a gente tem ali dentro solução de H2SO4. Então é um ácido bem pesado, bem forte. A gente também vai ver sobre força mais tarde. Mas enfim, a gente tem aqui ó, H2SO4 que se juntando com água vai formar H3O+, e H2SO4. E aí vocês podem estar se perguntando, mas professora, ficou faltando um hidrogênio aqui ainda. E sim, ficou. Por quê? Os hidrogênios do composto ácido, eles são ionizáveis um de cada vez. Então aqui, como eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho que ionizar ele um de cada vez. Isso quer dizer que eu vou ter 2 etapas dessa reação, beleza? Primeiro, eu vou reagir o primeiro hidrogênio, formei aqui ó, um hidrogênio daqui com mais um, com mais esses 2, certo? Um hidrogênio se junta com H2O para formar o H3O+, e aí sobra HSO4-. Esse menos aqui é por quê? Porque ele está perdendo o hidrogênio, que vai ser a parte positiva dele. Essa vai ser a nossa primeira etapa. Nossa segunda etapa, H2SO4-, certo? O que sobrou daqui a gente trouxe para cá, repetiu, vai reagir de novo com a água, e aí, novamente, esse hidrogênio vai se juntar com H2O para formar o hidrônio, o H3O+, e sobrar o SO4-. Por que SO4-? Porque a gente tinha HSO4-, certo? Perdemos esse hidrogênio. Então ele vai se somar ali mais uma carga negativa, então 2-. Beleza? Essa é a nossa segunda etapa. E aí, como ionização total, para a gente representar de forma única isso, como é que a gente faz? Na verdade, a gente soma. É só somar as 2 reações, as 2 etapas. E aí, vocês vão prestar atenção no seguinte: quando a gente tem compostos repetidos, compostos iguais, em lados opostos da minha seta de reação, a gente pode cortar. Então, a gente, ó, esses 2 compostos, HSO4- e HSO4-, eles são cancelados, eles se anulam, beleza? Lembrando que eles precisam ser exatamente iguais e eles precisam estar em lados opostos da reação. Então, na primeira etapa, o H2SO4 está de um lado e na segunda etapa, o H2SO4, o HSO4- está do outro lado. Então, a gente pode cancelar eles. E aí, a gente só soma. O que sobrou aqui da primeira? H2SO4. Escrevi. O que sobrou da segunda? Eu tenho H2O em cima e eu tenho H2O embaixo. Então, na verdade, eu tenho 2 H2Os. Do outro lado da setinha, eu tenho H3O+ em cima e H3O+ embaixo. Então, eu tenho 2 H3O+. E por último, isso daqui foi cancelado, só sobrou o só sobrou o SO4-. Então, só SO4-, beleza? E aí, essa vai ser a representação da ionização total, beleza? Pessoal, essa parte aqui é só para vocês entenderem. As questões dentro das provas, elas não costumam cair assim, dessa forma, pelo menos quando a gente fala de ácido e base. Mas vocês precisam entender como que é feito esse processo, beleza? Mais pra frente, quando a gente tiver a nossa aula de exercícios, a gente vai ver exatamente como é que cai, como é que é cobrado, o que vocês precisam saber em específico sobre isso, beleza? Fiquem tranquilos. Bem, depois que a gente já viu como é que são formados os ácidos, qual é o comportamento deles dentro de uma reação, a gente vai começar a classificar eles, beleza? A classificação acontece de 4 formas. A primeira, quanto à presença de oxigênio, certo?
Então a gente vai classificar os compostos de acordo com a presença ou não de oxigênio. Então, primeira classificação, a gente tem os hidrácidos. Os hidrácidos são aqueles ácidos que não possuem oxigênio na sua fórmula molecular. Exemplos: HF, ácido fluorídrico, HBr, ácido bromídrico, H2S, ácido sulfídrico e o HCN, que é o ácido do cianureto, ou seja, ácido cianídrico, beleza? Mais pra frente eu tô falando já a nomenclatura para vocês irem se familiarizando. Na próxima aula a gente vai aprender a dar o nome desses compostos, e aí vocês vão já reconhecer quando a gente estiver estudando. Bem, se a gente parar para prestar atenção, todos esses compostos possuem hidrogênio, mas eles não possuem oxigênio, por isso que eles são classificados como hidrácidos, ok? Segunda classificação dentro dessa escala são os oxiácidos, ou seja, ácidos que possuem na sua fórmula molecular o elemento oxigênio, beleza? Então, exemplos disso: HNO3, H2CO3, HClO3 e H3BO3. Beleza, pessoal? Se a gente for ver também, todos esses compostos, primeiro, começam com hidrogênio, já é uma repetição, já é uma classificação que a gente começa a perceber, né? Uma similaridade, ou seja, a gente pode, quando a gente estiver observando os compostos de forma geral, a gente já vai ver, começa com hidrogênio, a gente já pode imaginar que pode ser um ácido. E aqui nesse caso dos oxiácidos, todos eles contêm oxigênio nas suas fórmulas, beleza? Agora olhando aqui, eu vi que todos os exemplos que eu coloquei, eles possuem 3 oxigênios, mas isso não quer dizer que seja uma regra, tá? Porque a gente tem o H2SO4, que também é um oxiácido, a gente tem o HClO, que só tem um oxigênio, mas também é um oxiácido, tá? Então não necessariamente eles precisam ter 3 oxigênios. Basta ter um e ele já é classificado, né, como oxiácido. Foi, pessoal? Acho que essa primeira classificação ela é tranquila. A segunda classificação que a gente vai ver hoje é com relação à quantidade do número de hidrogênios ionizados, certo? A gente viu que, eu falei para vocês que a gente ia estudar e entender um pouco melhor sobre isso. Bem, a gente vai ter a classificação monoácido quando o composto só tiver um hidrogênio ionizado. Então, exemplos: HCl, HNO3, HCN, todos eles só possuem aqui, um hidrogênio, beleza? Eles são classificados como monoácido. Um diácido vai ser aquele que possui 2 hidrogênios ionizáveis. Então, H2S, H2SO4, temos 2, H2CO3, todos eles possuem 2 hidrogênios ionizáveis. Terceira classificação, triácido, quando a gente tiver 3 hidrogênios ionizáveis. Acho que vocês já perceberam que conforme a quantidade de hidrogênio vai aumentando, o nome é bem similar: mono de 1, di de 2, triácido de 3. Então aqui a gente tem 3 hidrogênios aqui participando, 3 hidrogênios também participando, se ionizando. E por último, os tetrácidos. Inclusive, quanto mais hidrogênios a gente tem ali para ionizar, mais escassos são os exemplos, porque os exemplos maiores são de monoácidos e diácidos. São substâncias que a gente trabalha mais, que a gente estuda mais e que estão mais disponíveis na Terra, né, para a gente trabalhar. Então, o tetrácido
são aqueles que vão possuir 4 hidrogênios ionizáveis. E aí a gente tem, ó, o H4FeCN6. Inclusive, é esse tipo de representação de fórmula molecular vocês não vão estudar no ensino médio. Isso daí é só para vocês verem um exemplo e verem que ele existe, tá? E o H4P2O7, que também possui, ó, 4 hidrogênios em cada. Beleza, pessoal? Aqui eu coloquei um trechinho pra gente entender. Hidrogênios ionizáveis vão ser aqueles que, reagindo com água, vão formar H+, ou H3O+. Isso eu preciso que vocês entendam. Se vocês ainda continuarem com dúvida, manda mensagem aí embaixo pra gente, ou lá no super concurso, deixa uma mensagem que a gente vai conseguir explicar melhor, de outra forma, dando mais exemplos, beleza? É muito importante que vocês entendam isso. Então, quando a gente fala hidrogênio ionizável, são aqueles hidrogênios que têm a capacidade de se tornar íon, beleza? Ou seja, eles vão formar ou H+, ou H3O+, beleza? Fórmula molecular, só pra gente relembrar, a gente já falou sobre isso, mas vamos relembrar. A fórmula molecular é como a gente escreve dessa forma aqui, são esses exemplos. Então, o que a fórmula molecular indica? Ela indica quantos átomos de cada elemento está participando ali daquela ligação, daquele composto. Então aqui, ó, se eu pegar o exemplo do H2CO3, eu vou ter 2 hidrogênios, eu vou ter 1 carbono e eu vou ter 3 oxigênios, beleza? Então, fórmula molecular é o tipo de escrita química que indica quantos átomos de cada elemento está participando ali daquele composto. Bem, terminamos isso daqui. Eu tenho 2 exceções dentro disso, porque a gente está falando de classificação com relação ao número de hidrogênios ionizáveis. E dentro da química a gente sempre tem um monte de exceção. Nesse caso, nós vamos ter 2 compostos que possuem hidrogênios a mais e que pelo menos um não é ionizável. Então aqui a gente tem o o H3PO3 e o H3PO2. São essas 2 substâncias, beleza? No H3PO3, embora ele tenha 3 hidrogênios na sua fórmula, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho 3 hidrogênios participando, só 2 vão ser ionizáveis, beleza? Se a gente olhar essa forma aqui, essa representação aqui, a gente estudou na última aula, quando a gente viu a geometria da molécula, quando a gente viu o tipo de ligação que acontece, beleza? Então, se a gente der uma olhada, os hidrogênios que participam, que são ionizáveis, eles estão ligados ao oxigênio. O hidrogênio aqui de cima, que não participa, vai ser o único que não vai se tornar H+, ou H3O+, ele está ligado direto ao fósforo. E aí, por que os cientistas, né, estudando, eles chegaram a essas 2 exceções? São 2 compostos onde os elementos hidrogênio, os átomos de hidrogênio, não estão ligados ao elemento mais eletronegativo. Novamente, retornando a conceitos anteriores. Então, percebam como é importante a gente aprender passo a passo e não pular os conteúdos. A gente vai precisar, para entender isso aqui, daquele conceito de eletronegatividade. Então, vamos dar uma relembrada. Eletronegatividade, ela é uma propriedade periódica, certo? Ou seja, ela está relacionada com a tabela periódica, os elementos. E aí, a gente tem aqui a ordem crescente dela, então ela cresce de cima para baixo, certo? E da esquerda para a direita, beleza, pessoal? Então aqui, ó, só porque eu não sei como vai ficar na gravação para vocês, se ela vai ficar espelhada, se ela vai ficar direitinho, vou escrever aqui que os elementos da família 7A são os elementos mais eletronegativos, beleza? Então, ó, fósforo, cloro, bromo
e iodo são os elementos mais eletronegativos. O oxigênio, ele está aqui, ó, na família, ele está aqui na família 6A, beleza? Bem do ladinho do flúor. Então ele também é muito eletronegativo. Se a gente for olhar o fósforo, se eu não me engano, está aqui na família 5A. Eu não lembro agora exatamente em que posição, em que período, mas ele é mais abaixo. Isso quer dizer o quê? Que olhando a eletronegatividade, o oxigênio ele é mais eletronegativo, beleza? Então, os átomos de hidrogênio que estão ligados ao oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo, eles fazem isso daqui, ó. Lembram quando a gente estudou as ligações, quem vai ficar, qual elemento vai puxar o par de elétron para mais próximo? Então é como se a gente tivesse, ó, os pares de elétron sendo compartilhados, eles estivessem mais próximo do oxigênio. Então é mais fácil isso daqui acontecer, certo? É mais fácil isso acontecer, beleza? Esses dois aqui se ionizam, essa ligação é quebrada para eles se transformarem em H+, e esse hidrogêniozinho aqui de cima, ele não fica sozinho, ele não se transforma em H3 ou mais, nem em H+, beleza? No segundo exemplo, na nossa segunda exceção, a gente tem o H3PO2, e aí nesse caso a gente tem dois átomos de hidrogênio que não vão se ionizar. Então, ó, apenas o que está ligado aqui ao oxigênio vai ser quebrada a ligação e ele vai se formar, né, o H+, ou o H3 ou mais. Beleza? Então, pessoal, dentro dessa classificação, só temos essas duas exceções até o momento. A gente sabe que também a ciência, a química como um todo, ela está em constante evolução. Então, pode acontecer a qualquer momento uma descoberta nova. Até o dia dessa aula, essas eram as duas exceções. Beleza? Para terminar esse quadro, a gente vai para a penúltima classificação, que é muito tranquilo, eu considero a classificação mais tranquila dos ácidos, que é com relação ao número, a quantidade do número de elementos. Então a gente vai ter, ó, compostos binários vão ser aqueles em que a gente tem dois elementos participando. Exemplos: HCl, HBr. Vamos lembrar também que, deixa eu botar esse exemplo aqui, H2S. Professora, mas tem dois hidrogênios, mas são dois átomos de hidrogênio. O hidrogênio é um elemento só, beleza? Então, também é um composto binário, porque eu só tenho hidrogênio e enxofre participando da ligação. Elementos, substâncias, né, compostos ternários, são aqueles que vão apresentar três tipos diferentes de elementos. Então, eu tenho, ó, H3PO4 e o HCN. Professora, mas o HCN não é uma coisa só? O CN não é uma coisa só? Não, o CN é um composto, CN, que é composto de carbono e nitrogênio. Ele forma um íon que está ligado ao hidrogênio. Então, ele tem também três elementos. Então, eu tenho, ó, hidrogênio, fósforo e oxigênio. E eu tenho hidrogênio, carbono e nitrogênio. Beleza, pessoal? Continha simples. Não importando quantos de cada tenha. A gente só olha para os tipos diferentes de elementos. E por último, se o composto é quaternário, ele precisa ter 4 elementos diferentes participando. Então tem aqui, ó, hidrogênio, ferro, carbono e nitrogênio. Beleza, pessoal? Muito tranquilo, né? Essa continha é fácil. E agora sim, a última classificação, e que é a classificação que a gente mais usa. Então presta bastante atenção e se ficar com alguma dúvida, não deixa passar. Já anota
no caderno para trazer para a aula quando a gente conseguir se encontrar de novo, porque é uma classificação muito importante e é a classificação que vocês mais precisam saber, que é com relação à força, certo? A gente vai ter ácidos fracos, ácidos moderados e ácidos fortes, beleza? Com relação aos hidrácidos, certo? Aqueles, relembrando, início da aula, são aqueles compostos onde a gente não tem oxigênio. Dentro dos hidrácidos a gente tem ácidos fortes, vão ser aqueles que estão onde o hidrogênio está ligado à família 7. Então, HCl, HBr e HI. Aí vocês vão perguntar, mas professor, o HF, que é o ácido fluorídrico, certo? E o flúor é do sétima da família 7A. Por que ele está em moderado? Porque ele é muito inconstante, ele é muito ativo, ele é muito reativo, beleza? Então, ele é considerado uma exceção, né? Ele é o único ácido moderado, beleza? E por último, hidrácidos considerados fracos são todos os demais. Então, a gente tem aqui H2S, o HCN e os outros que aparecerem. Beleza, pessoal? Oxiácidos. Nos oxiácidos, como a gente tem o elemento oxigênio junto, a gente vai precisar fazer uma continha. É uma continha simples, eu só preciso que vocês prestem atenção na legenda. Para a gente chegar à continha que a gente precisa fazer, a gente tem essa primeira expressão aqui, certo? Que é a da fórmula molecular, escrita de forma geral. Eu tenho o HX, onde o X representa a quantidade de hidrogênio que está ali presente. O E, que vai ser o símbolo do elemento central, que pode ser qualquer um da tabela periódica, tudo vai depender. E o O, Y, que o Y vai ser a quantidade de hidrogênio que está participando ali. E para a gente descobrir se ele vai ser forte, moderado, fraco, a gente vai fazer essa continha aqui, ó, Y menos X, ou seja, quantidade de oxigênio menos quantidade de hidrogênio, beleza? Então vamos lá. Para o oxiácido ser forte, Y menos X tem que ser maior ou igual a 2. Então ele pode ser 2 ou 3. Exemplos: HBrO4. Se eu pegar a quantidade de oxigênio, que é 4, e a quantidade de hidrogênio, que é 1, a gente lembra que quando a gente está escrevendo a fórmula molecular, se o elemento só tiver um átomo participando, a gente não precisa representar, já está representado ali, não precisa escrever. Então, 4 menos 1 é igual a 3. Então, está dentro, maior ou igual a 2, 3 é maior do que 2. Então, ácido forte. Também temos o exemplo do HClO3. Então, ó, 3 que é a quantidade de oxigênio e 1 que é a quantidade de hidrogênio. 3 menos 1 igual a 2. Ácido forte. Para os moderados, Y menos X vai ser igual a 1. Precisa ser igual a 1. Então, exemplos. H3PO4. Se eu pegar a quantidade de oxigênio, que é 4, menos a quantidade de hidrogênio, que é 3, 4 menos 3 dá 1. E HNO2, quantidade de oxigênio 2, quantidade de hidrogênio 1. Se eu fizer 2 menos 1, dá 1. Então, moderados. E por último, os oxiácidos fracos precisam ter Y menos X igual a 0. Beleza? Então, exemplos: H3BO3, quantidade de oxigênio 3, quantidade de hidrogênio 3, 3 menos 3 é igual a 0. HCl, ó, quantidade de oxigênio 1, quantidade de hidrogênio 1, 1 menos 1 igual a 0. Então, considerado ácido fraco. Beleza, pessoal? Bem, essa aula foi bem cheia de conteúdo, muito cheia de teoria.
Prestem muita atenção, copiem todo esse conteúdo aí para vocês terem com vocês e anotem novamente se tiverem dúvidas em qualquer parte desse processo para a gente tirar, porque esse conteúdo é importante. Beleza? Obrigada pela atenção e até a próxima aula.